Salve, salve, meus alunos da segunda série da Escola Adolfo Ferreira de Souza. Estamos aqui em uma aula gravada, tá certo? Onde nós iremos iniciar o nosso curso do segundo semestre, tá bom? O que é que nós iremos estudar nesse segundo semestre? Nós vamos estudar o reino Fungi e o reino Plant, tá bom? Hoje nós vamos ver o reino Plant, a introdução ao reino Plant, tá certo? Então vamos estar aqui, biologia. Reino Plant. Tem escrito plantar aí, mas pronuncia plant, tá bom, pessoal? Certo? Primeira coisa que nós vamos ver aqui é o que é uma planta. Biologicamente falando, o que seria uma planta, né? Bem, a primeira coisa que o pessoal vai dizer é que planta é tudo aquilo que tem folha, tem caule, raiz, tá? Não, nem sempre é isso, né? Então, lembra quando nós começamos a estudar os reinos e nós falávamos de uma coisa chamada apomorfia? Então, para o organismo fazer parte a um determinado táxon, né, uma determinada categoria taxonômica, ele deveria ter aquela característica pertinente a ele. Ou seja, somente ele pode ter aquela característica, né? Por isso que o reino protoptista é um reino bagunçado, porque não existe uma apomorfia exclusiva, única deles. Eles sempre compartilham a característica do organismo de um outro reino. Mas, em compensação, os organismos dos outros reinos têm uma característica que é só deles. É por isso que o reino protoptista é um reino meio bagunçado, né? Bem, mas vamos deixar de delongas, vamos deixar de conversa fiada e vamos para o foco. O que é uma planta biologicamente falando? Para ser considerado planta, o organismo tem que ter duas coisas. Primeira dela, isso cai bastante, isso cai demais em Enem, cai demais em vestibular, tá certo? Então, primeira coisa que o meu aluno tem que saber, o que é que a planta tem que ter para realmente ser uma planta. O primeiro lugar dela é o zigoto maciço. Zigoto maciço. Pronto. Essa é a primeira característica, um zigoto maciço. O que é uma coisa maciça? É uma coisa que não apresenta espaço. Então, fazendo aqui uma comparação com o zigoto dos animais, o zigoto dos animais, quando nós estivermos estudando os animais, nós vamos perceber que eles vão ter certas cavidades. E essas cavidades não vai estar presente aqui, tá certo? Tá bom? O zigoto, né? Esse zigoto maciço, ele continua no embrião. Então, esse embrião vai ser maciço. Tá certo? Aí, então, aqui, ó, ele tem que zigoto maciço para fazer um comparativo com os animais, né? Então, ele vai ter o zigoto maciço, né? Tanto planta quanto animal terão o zigoto maciço. Só que na medida que a célula for se dividindo mitoticamente, como nós aprendemos no primeiro ano, o embrião da planta continuará maciço. Não vai apresentar cavidades. Isso é a primeira característica para o organismo, biologicamente falando, ser uma planta. Por exemplo, planta, animal. Agora vamos pegar o organismo mais próximo da planta, a alga. Então, tanto planta como alga, né? Tanto planta como alga, que estão incluídos no reino protoptista, eles apresentam embrião maciço. Agora vamos para a segunda coisa, né? A segunda coisa é essa, ó. Esse embrião maciço, ele tem que ser completamente dependente. Completamente dependente de quem? Do organismo materno. Pronto. Então, biologicamente falando, o que é uma planta? A planta é um organismo que apresenta embrião maciço, completamente dependente do organismo materno. Tem que ser os dois casados, ó. Embrião maciço
I. Vamos relembrar as aulas de filosofia. O que é que diz as aulas de filosofia? Conectivo lógico I. Só é verdade. Conclusão final, verdade só é verdade se ambas as proposições simples forem verdade. Então, para ser uma planta, embrião maciço e completamente dependente do organismo materno. Vamos fazer um comparativo com o organismo mais próximo à planta, que é a alga. A alga tem um embrião maciço, mas ele não é completamente dependente do organismo materno. Por isso que as algas saíram do reino plant e foram para o reino protoctista. Se eu colocar, por exemplo, aqui a questão da fotossintetização como um critério para dizer que o organismo é uma planta, aí nós temos uma bagunça. Por quê? Porque as algas também são fotossintetizantes. Nós temos o caso da euglena, que também é fotossintetizante. Existem plantas que não realizam fotossíntese, como é o caso das plantas parasitas. Existem plantas parasitas que não realizam fotossíntese. Ela retira os nutrientes de uma planta hospedeira. E aí? Então, essa aqui é o que nós chamamos de apomorfia. Essa aqui é a apomorfia. Beleza, pessoal? E no ensino médio? Aqui o que é uma planta, é a característica geral, né? Tá certo? Beleza? Aí, então nós vamos ver aqui a parte evolutiva da coisa, tá bom? Que é isso aí que é muito cobrado em Enem, vestibulares, tá certo? Que eu vou passar para vocês agora nesse exato momento, que é a escala evolutiva. Vou apagar aqui. Parece que não apagou muito bem não, né? Então a gente utiliza o bom e velho recurso do álcool. Ó, gente. Nós vamos ver aqui agora o seguinte, certo? É a escala evolutiva. Se você entender essa escala evolutiva, basicamente você entendeu muita coisa do reino plant, tá certo? O bom é que minha louça já fica imunizada contra o Covid, né, pessoal? Então, nós vamos lá, tá certo? É o seguinte. Nós temos aqui a alga primitiva. Pronto. Nós temos aqui a alga primitiva. Por que a alga primitiva? Porque é ela que vai sofrer a mutação, e dali vai ter origem a apomorfia. Então ele sofre uma mutação e nós temos aqui o desenvolvimento da apomorfia. Beleza, show de bola. Professor, que apomorfia é essa? Nós acabamos de ver o desenvolvimento do embrião maciço, completamente dependente do organismo materno. Se você pedir um exemplo de mãe, ou então se alguém te pedir um exemplo de mãe, é a planta. É a planta. Pronto? Beleza? Então o que aconteceu é o seguinte. O tempo foi passando e dali então as plantas sofreram uma mutação. Aqui desenvolve a apomorfia, né? E aqui nós tivemos a planta. Aqui, ó, mutação. Sofreu uma mutação. E nessa mutação, eu comecei a desenvolver dois tipos de plantas. Dois tipos de planta. Uma planta sem vaso. E uma planta com vasos. Aí você deve estar se perguntando, professor, que vasos são esses, né? Aqui são os vasos, o xilema, que não, né? Não tem, aqui o xilema e o floema. Não é foco agora a gente saber o que seria xilema e o que seria floema.
que você precisa saber é que são vasos condutores de seiva. Então, xilema e floema, eles conduzem seiva, né? Então, eles conduzem seiva. Beleza, tá bom? Aí, quando nós estivermos estudando fisiologia vegetal, aí a gente vai estudar a fisiologia dos vasos condutores de seiva, né? Qual o tipo de seiva que cada um conduz, de onde para onde, por aí vai, né? A sua estrutura, as células que participam. Então, a apomorfia, da apomorfia o tempo foi passando, surgiu uma mutação, e dessa mutação comecei a ter duas variantes de vegetal. A planta sem vasos e a planta com vasos. Tá certo? A planta sem vasos e a planta com vasos. Sem vasos, nós só temos um grupo de plantas sem vasos. Esse grupo de plantas, pessoal, que nós vamos ver agora, eles não fazem parte da taxonomia. A taxonomia ainda não reconheceu essas nomenclaturas, tá bom? Mas isso não vem ao caso. O caso que vem aqui é você entender quais são as plantas que estão sem vasos e as plantas com vasos, tá bom? Tá certo? Então, a planta sem vaso, nós só temos um grupo. Quem é essa planta com vaso? Sem vaso? É as briófitas. Pronto. Briófitas. As briófitas são as plantas sem vaso. Não possuem vasos condutores de seiva. E que seriam esses vasos? O xilema e o floema. Beleza, até então, durante o período geológico, nós tivemos dois tipos de plantas. A planta sem vaso e a plantas com vaso, tá bom? Tá certo? Quando for na aula presencial, quando nós começarmos o ensino híbrido, e nós tivermos aula presencial, eu vou levar os exemplares para que vocês vejam qual é essa planta sem vaso, né? Vou ver se eu ainda consigo encontrar aqui pela minha região, tá certo? Porque nós já estamos no verão, né? E essas plantas não se dão bem no verão, porque o verão é muito quente. E aí vocês vão descobrir também nas aulas porque que no verão é muito difícil encontrá-las, tá bom? Mas na região de serra, ela tem no ano todo aqui no estado do Ceará, em região serrana, no maciço de Baturité, no alto maciço de Baturité, na Serra do Maranguape, na Serra da Ibiapaba, é mais fácil de nós encontrarmos. Agora no sertão, principalmente no sertão central, que o calor é escaldante, acho muito difícil nós encontrarmos, a não ser que exista um reservatório de água, uma reserva de água bem próximo a um rio perene ou um rio perenizado, tá bom? Beleza, então aqui nós temos a planta com vaso. Professor, e nós temos exemplares de plantas com vasos? Temos sim. Essas plantas com vasos, o tempo geológico foi passando e ela também sofreu mutações. Né? Tá aqui, sofreu outra mutação. E aí essa planta com vaso deu origem a mais dois grupos de plantas. Então essa planta com vaso, nós tivemos a planta sem semente e a planta com semente. Olha só. Olha, professor, quer dizer que o grupo das plantas ela é feito com que tem e com que não tem? É. Exatamente, né? Primeiro tópico foi plantas sem vaso e com vasos. Aí agora sem semente e com semente. Então nós temos plantas com vasos, sofreram uma mutação, e dessa mutação nós temos plantas sem sementes e plantas com sementes. E existe plantas sem sementes? Existe sim. Existe plantas sem sementes. Vocês aqui não percebiam porque vocês não tinham conhecimento da botânica nessa parte. Aí agora vocês vão observar, tá bom? Bem, e o que seria essa planta que tem vaso, mas não apresenta semente? As pteridófitas. As pteridófitas, pessoal. As pteridófitas são os representantes mais comuns das plantas. Na realidade, os representantes mais comuns não, elas são os representantes das plantas sem semente. Eu quis dizer que o representante mais comum das plantas sem semente é a nossa boa e velha samambaia, né?
Quem não conhece uma casa que não tem um pé de samambaia? Pronto, o pé de samambaia é um representante das pteridófitas. Fazer aqui uma observação aqui bem interessante é que você deve ter estudado em geografia com a professora Yolanda. Se não foi com a professora Yolanda, foi com a professora Solange, né? Ou então, se vocês não estudaram ainda, vocês estudarão, né? Que durante a era, né, as eras e os períodos, né, nós temos a era paleozoica, mesozoica e cenozoica. E essas eras, elas são divididas em período. E existe um período que é chamado período carbonífero, né? Essa palavra período carbonífero vem exatamente da palavra carbono, né? O planeta Terra, ele era muito quente, nós tínhamos um baita aquecimento global devido à grande concentração de CO2, né? E durante o período carbonífero, nós tivemos um fenômeno chamado sequestro de carbono. Então, quem quiser dar uma pesquisada, pesquisa aí esse fenômeno chamado sequestro de carbono. Beleza? O sequestro de carbono foi um dos grandes eventos que foram importantes para o desenvolvimento da vida no planeta Terra. Por quê? Porque até então nós tínhamos quem apenas? Nós só tínhamos as briófitas, né? Então, depois das briófitas surgiram as pteridófitas, que foram as plantas maiores, né? Com vaso, aquela coisa. Então, eles puderam ter um aporte maior. Então, com esse aporte, eles começaram a capturar, as plantas começaram a capturar o gás, o carbono presente na atmosfera e converter esse carbono em carboidratos, né? Em glicídios. Lembra lá do primeiro ano? Então, eles começaram a converter esse carbono em glicídios, principalmente na celulose, né? Então essa celulose ficou armazenada nos troncos, nos caules, aquelas coisas todinhas das pteridófitas primitivas. Então nós tínhamos uma imensa floresta. Aquela região do planeta onde ali é um deserto, ali ó, Emirados Árabes, Irã, Iraque, esses países, né, que fazem parte da OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ali é um deserto aral só. Só que ali no passado, gente, foi uma grande floresta de pteridófitas. Com a dinâmica do planeta, né, vocês sabem que o planeta ele não é parado, né, ele não é estático. Com a dinâmica do planeta, né, o movimento das placas tectônicas, né, a separação e a formação dos continentes atuais, aquela floresta ela foi dizimada. Digamos assim, ela foi soterrada de forma natural. Então a grande pressão sobre essa floresta produziu os grandes jazigos de petróleo. O que é que nós homens, seres humanos, na era atual estamos fazendo? Estamos devolvendo para a natureza aquele carbono que foi sequestrado há milhões de anos atrás, né? Então toda vez que eu perfuro um poço de petróleo, que eu pego aquele petróleo e eu estou utilizando a reserva energética, o potencial energético químico daquele petróleo, eu estou devolvendo para a natureza o carbono que outrora aquecia o planeta. Aí com isso aí nós temos as consequências, né? A poluição leva ao aumento do aquecimento global, né? Aí nós temos aí o quê? Nós temos os desastres ambientais, né? O canto muito quente, cantos muito frios, né? Então o planeta Terra está tentando se estabilizar. Repito que o fenômeno do aquecimento global é um fenômeno natural e ele é necessário, viu? Cuidado com a falácia. O pessoal tem mania de dizer que o aquecimento global é ruim. Não, o aquecimento global ele é bom, ele é necessário. Só que assim, nós temos o limite para o aquecimento global, né? Nós temos o limite máximo e o limite mínimo, né? Para ultrapassar esse limite máximo, nós teremos o aquecimento global. Se for abaixo do limite mínimo, nós temos uma era do gelo. E o planeta Terra ele vive em ciclos de aquecimento global e ciclos de era de gelo. A dinâmica do planeta diz isso, tá bom? Então, as pteridófitas foram as grandes responsáveis pela captura desse carbono, diminuindo a temperatura do planeta, fazendo com que as demais formas de vida tivessem uma condição favorável ao seu desenvolvimento. Bom, beleza. Professor, e essas plantas com semente? E aí que essas plantas com semente, elas desenvolveram uma mutação também. E dali nós tivemos dois tipos de plantas, né? Do mesmo jeito, ó. Nós temos as plantas sem fruto e as plantas com fruto. Olha só que legal.
Plantas sem vasos, com vasos, sem semente, com semente, sem fruto e com fruto. Professor, existe planta sem fruto? Existe! Existe planta sem fruto. Para quem não imagina, existe. Tá certo? Aí quem seriam esses representantes das plantas sem frutos? Nós temos, no caso, as gimnospermas. Pronto. As gimnospermas são plantas sem fruto. Inclusive, pessoal, a própria palavra ginos, tá certo? Quer dizer semente nua. Nós vamos ver em cada aula, né? Nós teremos no meu planejamento tá assim, 2 aulas, uma para nós falarmos de briófitas, pteridófitas, e uma para falar de gimnosperma e a com fruto, que eu vou já dizer o nome, né? Não, vou dizer logo, as angiospermas. Angiospermas. Pronto. Esses são os 4 grupos de plantas, nós chamamos de grupos informais, porque não são reconhecidos pela taxonomia, das plantas, tá bom? Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Beleza, professor. E aí? E o que é cobrado em Enem, vestibular, papapá? É cobrado isso aqui, essa escala evolutiva. Bom, depois que se cobra essa escala evolutiva, Enem vestibular, eles gostam de saber 2 coisas bem simples. O que é que cada um desses 4 grupos tem em comum? Ou então, eles querem saber o que é que cada um desses 4 grupos tem de diferente. Tá bom? Por exemplo, existem questões que eles perguntam o que é que a pteridófita e a gimnospermas têm em comum. Né? Aí o que é que ele tem em comum? O vaso condutor. Aí já tem ano que ele pergunta o que é que a pteridófita e a gimnosperma tem de diferente, o que é que vai diferenciar uma da outra, né? Porque uma tem semente e a outra não. Aí, do mesmo jeito, o mesmo raciocínio, você já pode empregar, por exemplo, no caso da gimnosperma e angiosperma. O que é que a angiosperma tem em comum com a gimnosperma? O que é que eles têm de diferente? Tá certo? Por isso que esse quadro aqui, ele é um resumão, tá certo? Ele é assim, um resumão dos tópicos principais no que rege os 4 grupos informais do reino plant. Tá bom? Professor, e do fruto, a partir do fruto? Não divide, não divide. Por exemplo, existe o fruto deiscente e indeiscente, né? Tá bom? Não, desculpa. Existe o fruto seco e o fruto carnoso. O fruto seco é dividido em deiscente e indeiscente. O carnoso, baga e drupa. Não, mas só que essa parte aí não entra, porque não é uma característica nova. Não é uma característica que surgiu, tá certo? É por isso que não entra mais aqui, ó. Vejam só. Qual é a característica nova? Aqui é a apomorfia. Aqui eu tenho água primitiva. E aqui eu tenho a apomorfia. A apomorfia o que é? O embrião maciço e dependente do organismo materno. Até aqui eu tenho um embrião maciço. Tá certo? Eu tenho um embrião maciço. Mas ele não quer dizer que ele seja dependente do organismo materno. Beleza? Mas aí então nós tivemos aqui o surgimento de uma característica nova. Que é o quê? Um embrião dependente do organismo materno. Aí o tempo geológico foi passando, surgiu uma mutação, e nessa mutação surgiu uma característica nova. Qual foi essa característica nova? O vaso. Beleza? Aí o tempo foi passando, novas mutações. Surgiu uma nova característica. Qual foi essa nova característica? A semente. O tempo foi passando, então surgiu uma nova mutação. E dessa mutação, uma nova característica, que foi o quê? O fruto. Nós já estamos em 2021 e até agora não surgiu uma nova característica a ser colocada aqui. Então, quando surgir uma nova característica, aí vai ser implementado, vai ser aumentado. Quem sabe que daqui a alguns milhões de anos nós tenhamos um professor que apresente essa nova característica, tá certo? Porque o fruto seco e o fruto carnoso não é uma característica nova. Porque a característica é o fruto. Né? Do fruto seco eu tenho o deiscente e o indeiscente. Não é uma característica nova. A característica nova é o fruto. Beleza? Tá bom?
Repare que com o surgimento da nova mutação, o organismo anterior ele não foi extinto, né? Por exemplo, com a mutação do surgimento dos vasos sanguíneos, as plantas sem vaso elas continuaram existindo, elas não foram extintas. Do surgimento da semente, as plantas sem sementes, elas não se extinguiram, elas continuam aqui. Quando eu digo não se extinguiram, eu estou falando na sua totalidade. Claro que, evidentemente, do período carbonífero até hoje, evidentemente que com as mudanças climáticas, a formação dos continentes como hoje eles estão, obviamente, algumas pteridófitas foram à extinção, mas não foram todas. Então, quando eu digo não foram extintas, eu não estou falando na sua totalidade. Eu estou falando do fato de existir representantes ainda vivos, estão se perpetuando, não é? Do mesmo jeito, o mesmo raciocínio você pode empregar na mutação que surgiu o fruto, tá bom? Que surgiu o fruto. As plantas sem frutos, elas continuam aqui, tá certo? Elas ainda continuam perpetuando, tá bom? Ou seja, talvez nós só teremos aí uma extinção geral quando nós tivermos uma extinção em massa, porque as plantas elas são altamente adaptáveis aos ambientes, tá bom? Certo? Beleza? Então esse aqui esse aqui é o cerne, tá bom? Esse aqui é o cerne do reino plant. Nós vamos, na próxima aula, talvez ela seja já uma aula, uma live, a gente já vai ter o conhecimento particularizado das bióticas e pteridófitas. Aí a gente vai ver três coisas. Três coisas. Primeiro, o que é que cada um desses grupos tem em particular, suas características particulares, beleza? Então nós teremos as características particulares das briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma, e depois nós vamos ver o que é que elas têm em comum, tá certo? Por quê? Porque na hora que a gente vê a particularidade e o que elas têm em comum, a terceira coisa já está implícita, que é o quê? Que são as diferenças que elas têm, que elas apresentam, tá bom? Então isso aí é a parte do reino plant que é muito cobrado, tá certo? É bastante cobrado, tanto Enem como vestibular são bastante cobrados e é um conteúdo bem fácil, tá certo? Tá bom? Bem, eu quero dizer aos meus colegas, né, aos meus queridos alunos, que esse aqui é a introdução ao reino plant, tá bom? Já são 27 minutos de aula, eu vou encerrando por aqui. Vejo vocês na nossa live ou então vejo vocês nas nossas aulas gravadas, tá certo? Um abraço, beijo, fiquem com Deus, se protejam e protejam o que vocês amam também.